Salve, meus queridos amados amigos e irmãos do Facebook, do Instagram, do YouTube, TikTok, na paz do Senhor Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe nosso dia. Estou feliz com o Senhor, até que o Senhor tenha nos ajudado. Nós já estamos no YouTube, tem 277 inscritos só. Comecei em 2018 ou em 2019. E não aumenta, é muito difícil, aparece não. Mas, e se não demorar muito os inscritos, que o YouTube tira, mas graças a Deus, 2018 hoje não tirou. Graças a Deus por vocês que são inscritos, vocês do Facebook, do Instagram, que tem me acompanhado, do TikTok, que tem me incentivado. Obrigado, gente. Deus abençoe e recomende vocês. Não cesso de agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu menciono o nome de vocês na minha caderneta, está escrito. Agora eu tenho duas. Tem os que saíram, ou me excluíram, não sei por que aconteceu. E vocês que ainda estão presentes. Que Deus os abençoe. Vamos começar mais um vídeo. Senhor, meu Deus, obrigado por mais um dia, pela noite de repouso. Obrigado por essa família abençoada que me deu nas redes sociais. Obrigado pelo alimento, pela tua palavra de cada dia. Obrigado pela minha família. Em Cristo Jesus, obrigado pela minha família de sangue, Pai. Obrigado por ser Deus Santo, não despedido mais pecador. Perdoa meu pecado, a minha falha, por all pensamento ignorante que eu fiz, que eu toquei, que eu olhei, que eu pensei, que desagradou o Senhor, perdoa-me, Pai. Fala conosco, Pai, hoje, no Deus, do profeta Isaías, no capítulo 25, versículo 8 e 9. Fala também do 2 Samuel, no capítulo 14. Seja para edificação, para consolo, seja para edificação. Seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. O que o Senhor tem a falar e não a nossa. Não gastemos a vontade do Senhor tem que permanecer em nossa vida. Prevalecer em nossa vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmão, livro do profeta Isaías, no capítulo 25, o título está lá no capítulo 24, que diz: A ruína dos inimigos, canto de louvor pela misericórdia de Deus. E no versículo 8 e 9 diz assim: Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová a lágrima de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo, do povo de todo o seu povo, toda a terra, porque o Senhor é Deus. O Senhor o disse. E naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos. Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardava. Isso aqui, quando Deus livra o povo, é uma profecia para mim e para você. Deus aniquila os nossos inimigos. Nós devemos louvar, agradecer e reconhecer que quando nós choramos, as nossas lágrimas são enxugadas, as nossas feridas são curadas. Ela foi curada pelo Senhor, Deus dos exércitos, Senhor de toda a terra. Ele enxugará a promessa de todo o rosto das nossas lágrimas. Aniquilará o opróbrio, as forças e as contradições, a maldade de toda a terra. Porque o Senhor disse, foi Deus quem falou, e não homem. Então tudo Ele vai fazer por amor a mim e a você, por amor ao nome dele. Ainda quando termina assim o versículo 8. Porque o Senhor o disse, o Senhor quem disse. Essa profecia foi dita, lançada pelo profeta Isaías, homem que teve intimidade com Deus. Não são as profecias de hoje. Versículo 9. E naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus,
a quem aguardávamos. Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Aqui ainda fala também de Jesus Cristo. Quando nós vimos no capítulo 8, a derrota dos nossos inimigos, ou seja, Deus limpando nossas lágrimas, curando nossas feridas, nós vamos reconhecer. E a terra vai falar, esse é o Deus que nós aguardávamos, esse é o Deus que nós esperávamos. Nós esperamos no Senhor, esperamos a promessa dele ser cumprida, para a glória do nome dele. Amém. Vamos agora para o livro de 2 Samuel, no capítulo 14. Absalão foge para Talmai depois de 3 anos, volta para Jerusalém. Aqui nós vimos ontem a fuga de Absalão, um reino próximo. Quando Absalão some, foge, deve estar irado, mas depois ele esquece. É passageiro, né? A dor por uma entre querido que passou depois de 3 anos. Davi estava com o coração quebrantado. Ele entendeu que Amnon faleceu, não mais iria voltar. Agora ele sente aquele negócio de pai. Absalão fugiu. Aí fica, como é que está meu filho? Como é que ele está passando? O que ele está fazendo? Preocupação do pai. E ele sente saudade, o coração aperta, o desejo de ver novamente o filho, regenerado, arrependido. E ele fica cabisbaixo, ele pensando. E as pessoas notam que Davi está com saudade do seu filho. Nessas coisas, irmão, tudo o inimigo entra. Envia pessoas próximas a nós para nos envergonhar. Vamos entender o que Deus fala. Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, o coração do rei era inclinado para Absalão. Enviou Joabe a Tecoa e tomou de lá uma mulher sábia e disse: ora, vi que está de noivo de luto, veste vestido de luto e não te unhas com óleo, e seja como uma mulher que há muitos dias está de noivo com algum morto. E entra ao rei e fale conforme essa palavra. Igual depois a palavra na boca. E a mulher tecoíta falou ao rei, e deitando-se com o rosto em terra, se prostrou e disse: salva-me, ó rei. Disse o rei: que tem? E disse ela: na verdade, que sou uma mulher viúva, morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva 2 filhos, e ambos estes pegaram no campo, e não houve quem os apartasse. Assim um feriu o outro e o matou. Agora, o que aconteceu? Joabe, um homem sábio, né? Induzido pelo inimigo, mulher também, não deu ouvido à verdade, e vai com mentira até o rei. Ela se põe como uma mulher viúva, ensinada a palavra que Joabe põe na boca da mulher. Ela se vende viúva. O que aconteceu na família de Davi, ela fala que aconteceu na dela. Que os filhos brigaram, como aconteceu, e ninguém separou. E agora o povo queria matar o filho que ficou, para vingar o sangue do falecido. Ela conta aquela história para o rei. Essa não é a história verdadeira. A história verdadeira é com H, a história com E. Conta aquela história para o rei. E ele acredita. Ele fala, ela põe as palavras e ele entende. Quando ela acaba de falar tudo,
ela fala, por que o rei não traz o seu desterrado, ou seja, por que não traz o seu filho que fugiu? Porque o rei não perdoa seu filho. O Senhor é sábio. O Senhor tem a solução para o meu problema. Eu quero dizer para os irmãos que naquele tempo essas causas eram resolvidas também pelo rei. Ele dava um parecer a respeito do que a mulher falou com ele, o acontecido. Então ele julgou a causa da mulher. E ela falou, o rei, meu senhor, não sabe, porque o senhor não traz o seu desterrado, o teu filho fugitivo. Então Davi, ouvindo aquela mulher, ele pensa bem, e fala, por acaso, eu vou te fazer uma pergunta. Olha a sabedoria do rei, sabedoria de Deus. Deus não queria que Davi caísse na cilada. Então Deus deu entendimento a ele que aquela palavra não era verdadeira. Que aquela palavra foi alguém que colocou nos lábios daquela mulher. Eu falo, eu vou te fazer uma pergunta, não me negue. Não foi Joabe que pôs as palavras na tua boca. Ela sentindo agora o medo da punição que poderia vir sobre ela. Ela fala, é verdade. Veio que o Senhor é como um rei, meu Senhor, é como um anjo de Deus. É verdade, foi Joabe que pôs as palavras na minha boca. Então Davi entende que Joabe, conhecendo a dor dele, ele faz tudo aquilo para diminuir a tristeza do rei, para trazer novamente o filho dele para Jerusalém. Ele chama Joabe e fala, vai lá e busca o jovem Absalão, traga ele de volta. Muitas vezes a gente ouve pessoas erradas e faz coisa errada, ou dá ouvido a quem não entende, a pessoas falsas, a pessoas mentirosas, palavras enganadoras. Então, isso foi uma ruína para o povo, o reinado de Davi. Porque lá onde Absalão estava, Davi estava pensando o que estava a vida dele, preocupado com ele, e ele estava projetando um mal. Como aniquilar o pai, como roubar o reino do pai. Se você meditar nesse capítulo, a partir do 13 até o 15, você vai entender. Ou até o final são poucos capítulos, você vai entender. Que aqui o Absalão estava lá, ele estava. Davi não mandou ele embora. Davi podia colocar ele na prisão, castigá-lo, mas ele fugiu com medo. E lá talvez ele tomou ódio por causa do seu pai, e ele começou a projetar como ele tinha matado o irmão, como também ele aniquilaria seu pai. Olha como o diabo trabalha na vida das pessoas. Absalão, além de um criminoso, tornou-se um usurário, um soberbo. O diabo trabalha assim na vida das pessoas, mas porque as pessoas dão lugar. A inveja sobre o coração do homem, a raiva, o rancor. Agora ele projeta como destruir o próprio pai. Para ele foi fácil destruir o irmão, né? Ele achou que um pai seria da mesma maneira. Mas ele esqueceu que Deus tinha promessa no pai, com o pai dele. Que ninguém, assim como Davi respeitou o reinado de Saul, Deus estava querendo que ele quer também que todos respeitassem a ele. Foi levantado por Deus. E muitas vezes, irmão, a gente maquina, pensa, talvez pensando em fazer o melhor, mas a gente acaba fazendo o pior. É o caso de Davi. Ouviu aquelas palavras,
meditou, pensou bem, já está na hora de eu trazer meu filho de volta. Quando ele chega, até Davi, Davi fala, vai para tua casa, e que eu não veja mais teu pai. Fica encerrado na tua casa. Estava ali junto, na mesma cidade, mas Davi não queria ver. Porque toda vez talvez que ele visse no rosto de Absalão, ele ia ver o sangue que ele derramou, seu próprio irmão. Então Davi mandou que ele ficasse afastado dele, lá na casa dele. Talvez se precisasse de alguma coisa, ele mandasse um servo ouvir falar, uma pessoa falar, e Davi ajudaria. Era o coração do pai, era um pai. Mas ele não queria ver. Talvez toda vez que ele visse o rosto de Absalão, ele ia lembrar do filho que ele matou, do irmão que ele matou. Assim é conosco, né? Mas nós temos que aprender a perdoar. Davi perdoou Absalão. Quando Davi manda trazer de volta, é porque já havia perdoado. Mas ainda tinha aquela amargura, aquela tristeza. E se ele visse, toda vez que ele visse o rosto de Salomão, ia vir a mente dele, a vida do irmão que ele tirou. Então Davi mandou que ele ficasse afastado dele. É como se diz, meu filho, você também é bem-vindo. Mas toda vez que eu olho para você, eu vejo o assassinato, o crime que você cometeu contra o irmão. Então afaste de mim, fique longe. E todo esse tempo foi o tempo que Absalão se preparou para aniquilar seu pai, roubar o reino de seu pai. Mas Absalão não sabia que tinha um maior olhando ele, que Deus estava olhando ele. Então, irmão, essa é a palavra do livro de Samuel, capítulo 14, a volta de Absalão para Jerusalém. Vou ver mais algum versículo. Então, Absalão, ele manda ficar encerrado na sua casa e manda chamar Joabe, que era o conselheiro do rei. Joabe não vai, ele manda 3 vezes chamar. Joabe não vai. Olha como um homem é mau mesmo. Então ele manda seu servo tocar fogo na roça de Joabe, que assim ele viria. Ele sabia, Satanás é assim. Ele sabia que se tocasse nos bens de Joabe, ele viria, sabia o que ele queria. Joabe vem, pergunta, não teve condição, né? Aí ele, quando mandei te amar, você não veio. Põe o jeito que aquele pessoal de você vem. O diabo estava completamente no corpo, na mente, no coração de Absalão. Aí ele manda o Joabe para o pai dele, que queria ver, Davi consciente. Aí ele pede ao pai para voltar lá onde ele estava, que ele fez um voto que queria cumprir. Davi permite. Nós vamos ver amanhã a rebelião, o projeto, a maldade do coração de Absalão, que é inocente, mas a proteção de Deus sobre Davi. Assim é Deus na minha vida e na tua. O homem pode maquinar a sua derrota, o seu fim, o seu mal, mas se você tem Deus, se Deus está contigo, toda maldade, toda perversidade do coração do homem vai ser aniquilada, assim como foi do jovem Absalão para com seu pai. Essa é a palavra, segundo Samuel capítulo 14, e também do livro do profeta Jeremias, no capítulo 25. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado pela tua mensagem. Obrigado pelo teu ensinamento. Eu agradeço também pela vida de cada um dos teus filhos que estão juntos comigo, Pai. Aqueles, Pai, que têm compartilhado, que têm
seguidas. Eu peço ao Senhor para que abençoe. O Senhor conhece a luta, o Senhor conhece as alegrias, as tristezas do teu filho, Pai. Conhece as orações, o coração do teu filho, o que ele tem pedido ao Senhor. Eu peço ao Senhor, Pai, nessa hora, que o Senhor possa, Pai, suprir a necessidade dos teus filhos, Pai. Sei qual hora for que estiver precisando, mas seja feita a tua vontade e não a nossa. Peço também que o Senhor abra porta, essa causa na justiça que está difícil, tudo por Senhor é possível, Pai. Peço também, Pai, restauração de família, cura, Pai, o poder está nas tuas mãos. A glória e a honra nós daremos ao Senhor. Pai, abençoe teus filhos e tuas filhas. Protege e livra de todo mal. Guarda nossos lares. Abençoe nosso trabalho. Abençoe nosso viveiro. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, Jesus Cristo está voltando. Eu não vou cessar cada vídeo de falar, alertar. Essa é a última profecia da Bíblia que está para se cumprir. Nas igrejas não se fala mais. Não se prega arrependimento, não se prega conserto e não se fala mais salvação. E nem na vida de Cristo. E quem se alegra com isso é o inimigo das nossas almas. Ele bate palmas, ele se alegra, ele ri, ele canta pela cegueira dos cristãos. Então, fico alerta todo dia no meu vídeo. Jesus Cristo está voltando. Esse é o amor de Deus para conosco. Jesus te ama. Fica na paz de Jesus Cristo. Uma boa terça-feira. Uma boa noite de repouso. Uma semana abençoada. Um abraço, irmão Jorge.